Capítulo 20. Haviam 8 pessoas, meninos e meninas. Embora tivessem nacionalidades e idades diferentes, todos tinham ódio por monstros e todos sonhavam em se tornar caçadores. Desde que eram crianças, em vez de brinquedos, eles tinham facas, e desde que podiam segurar uma caneta, eles estavam segurando armas. E nunca se arrependeram de embarcar neste caminho. 15 anos depois, todos os 7 foram dispersos após a morte de uma garota do grupo. Eu quero ser um cantor. Eu quero trabalhar no negócio. Quero trabalhar no mar. Cada um tinha um sonho e ambição maiores do que o anterior, e todos alcançaram grande sucesso em seus respectivos campos. Exceto por mim. Quando eles estavam no topo de seu campo, eu ainda era um caçador Rank F. Então, eu estava relutante em contatá-los, e inevitavelmente nos distanciamos. Exceto por uma pessoa, Taylor Nine, que como eu, continua sendo uma caçadora. Muito tempo sem ver. Ela era o rosto mais familiar para mim porque vinha frequentemente para a Coreia. Com minhas palavras ingratas, ela largou a cerveja que estava pingando e pulou da cadeira. De repente, me olhou desconfiada com seus olhos dourados. Vê você, que diabos? Teleporte? Não, não teletransporte. Não me diga que você é um regressor dimensional. Regressor dimensional, uma pessoa que retornou depois de cair em outro mundo. Os regressores dimensionais são conhecidos por serem capazes de usar novos tipos de poderes completamente diferentes da Terra, chamados de não ortodoxos, pelas pessoas. Disse que os regressores dimensionais podiam empunhar espadas comuns ou usar seu punho para exercer um tremendo poder sem o uso de éter. Por alguma razão, a maioria deles escolheu viver na clandestinidade. Regressor dimensional. Eu acho que é algo assim. Ou talvez o viajante dimensional seria mais correto? Porque em vez de apenas voltar, eu ia e voltava entre as dimensões. O quê? Cara louco! O que realmente aconteceu enquanto eu estava fora? Eu ia contar tudo a ela. Espero que você não conte a ninguém sobre o contrato de caça ao protagonista. É apenas um pedido simples, então você pode dizer a ela se quiser. A interface pediu um favor. Ela não me pressionou para não falar, mas simplesmente pediu. Então eu decidi não contar. Em primeiro lugar, seria engraçado contar a alguém sobre um contrato em que eu tinha que matar pessoas. Eu não posso te dizer mais do que isso. Ao ouvir minha resposta, ela parece ter sentimentos contraditórios enquanto olhava para mim por um longo tempo. Vendo a cena irreal de uma pessoa comum, aparecendo do nada, ou alguém pensaria. Mas havia muitas coisas incompreensíveis neste mundo, e quando as pessoas tinham curiosidade inútil sobre ele, ela sempre era a única a impedir. Ela diz que é por consideração aos outros. Vendo-me relutante em falar, ela não insistiu. Eu acho que de muitas maneiras, isso é o que eu sempre gostei nela. Garoto, você cresceu na minha ausência. Ficou mais alto? Sempre fui mais alto que você. Olhando para mim, ela logo sorriu calmamente. Sim, bem, o que importa se você é um regressor dimensional ou um viajante dimensional? Tudo o que importa é que você está vivo. Talvez fosse minha imaginação, mas eu pensei ter ouvido ela dizendo alguma coisa. De qualquer forma, sabe quanto tempo eu estou aqui esperando por você? Quanto tempo? Estou aqui há quase 3 semanas. Achei que não ia voltar, seu bastardo. Então, o que você tem feito em minha casa por 3 semanas? De alguma forma, o apartamento estava cheio do fedor dela, o fedor de um solitário. Além disso, pelo que parece, havia lixo por toda parte. Ela não limpou nada. Estou tremendo olhando para este chiqueiro. Sim, você deveria ter limpado como de costume. Bastarda, tudo isso é obra sua. Eu disse, enquanto batia em uma lata de cerveja que rolou perto dos meus pés. De qualquer forma, o que você está fazendo na minha casa? Você continua bizarra como sempre pendurando uma fita na calcinha. Ela mal estava vestida.
Uma camisa branca sem mangas e calcinha preta. Ela olhou para a calcinha, depois para cima, e logo seus olhos ficaram sérios. A fita é o ponto. É muito bonita. Você não vai usar calças por cima? Mas assim não vai dar para ver a fita vermelha. Que? Eu originalmente usava isso para mostrar a você. Por que mais haveria uma fita? É definitivamente besteira, mas é um pouco plausível. Então eu não poderia refutá-la. Esquece. Apenas me diga por que você está aqui. Por que mais? Eu vim porque senti sua falta. Isso é tudo? Cerca de 3%? Oh, lá vem. Também. Essa nona veio te ver, o mínimo que você pode fazer é ser grato. Olhando para a comida meio comida no chão, não me sinto nem um pouco grato. Lentamente tirei meu uniforme de combate e o pendurei no cabide, trocando de roupa sem escrúpulos. Lutamos juntos no campo de batalha e praticamente sabíamos tudo um do outro. Ela olhou para mim enquanto trocava de roupa, inclinou a cabeça e falou: "Oh, há algo estranho em você. Ponto de interrogação. Seus músculos são estranhos." O quê? Parando para pensar sobre isso, eu só fui ao hospital uma vez desde que me tornei um caçador de protagonistas. Naquela época, eu nem entendia a habilidade direito. E se as habilidades que absorvi dos protagonistas prejudicassem meu corpo? Eu nunca pensei nisso. Seus músculos se tornaram uma obra de arte. Ponto de interrogação. Você sabe o quanto mudou? É loucura. Sério, seus músculos ficaram muito tonificados. No entanto, seu rosto ainda está manchado. Dizendo isso, ela bufou, me deixando sem palavras. Taylor sempre teve um rosto bonito, então se eu tentasse discutir sobre nossas aparências, eu perderia incondicionalmente. Nesse meio tempo, ela se agarrou cada vez mais perto da parte superior do meu corpo, examinando-o com uma expressão séria. Eu me vi no espelho de corpo inteiro também, mas honestamente, não vejo a diferença. Como ela poderia dizer a diferença? Pelo amor dos velhos tempos, posso tocá-lo? Não. Eu a empurrei levemente, então falei. De qualquer forma, se você está aqui, significa que há um trabalho muito bom, certo? Está certo. Para Taylor Nine, um Rank S, vir para a Coreia, deve ter sido um bom trabalho. Foi resolvido depois de 3 semanas sem mim. Como esperado, você estava em algum lugar estranho, não estava? Você nem assistiu ao noticiário? Eu não sei, então me diga. Uma masmorra, deformada, apareceu na costa de Incheon. Eu fiz uma careta depois de ouvir isso. Masmorra deformada. É uma masmorra difícil de classificar porque era impossível de medir. Masmorras não eram senso comum em primeiro lugar, mas uma masmorra deformada se desviava muito do que as pessoas conheciam e estudavam. Desde que os monstros apareceram 30 anos atrás, masmorras deformadas sempre causaram uma grande comoção. Eu não posso acreditar que apareceu na Coreia desta vez. Qual é o progresso na masmorra até agora? Não apenas a Associação de Caçadores da Coreia, mas também guildas de países estrangeiros vieram apoiar de muitas maneiras diferentes. Mas foda-se, ninguém foi capaz de entrar. O quê? Isso faz algum sentido? Não sei, eu também não tenho nenhuma porra de pista. Ela balançou a cabeça com uma expressão afundada. Você não tem superpoderes, mas é um pouco inteligente, não é? Então vim perguntar se quer trabalhar comigo. Neste mundo, os caçadores são incondicionalmente considerados super-humanos, não importa o nível. Por exemplo, se for pegar 3 caçadores, quem você preferiria pegar? Um de rank F ou um de rank alto? Também é o caso de que não importa o quão experiente seja um caçador rank F e quão bem seu cérebro funcione, é mais útil levar uma pessoa com superpoderes que podem disparar lasers de suas mãos em casos de emergência. No entanto, se você é um super-humano no auge, como o caso da caçadora Rank S, Taylor Nine, que prefere ter cérebro em vez de músculos porque tem a capacidade de cobrir os outros papéis sozinha, ela vinha até mim de vez em quando.
Mas primeiro, não podemos nem entrar. Esses malucos, acho que eles estão planejando forçar um templo acabado. Se uma masmorra não for concluída a tempo, o mundo interno e externo serão sincronizados. Mas e se o ambiente dentro da masmorra for pior que a Terra? Isso significa que o meio ambiente da Terra será muito danificado. Eu não sei sobre masmorras normais do tipo caverna, mas na maioria dos casos com masmorras de alto nível e deformadas, o ecossistema foi destruído após a sincronização. Em outras palavras, talvez tenhamos que desistir de parte do mar ao lado da costa de Incheon depois que o tempo acabar. O governo coreano não vai permitir. É claro que não, mas o que eles podem fazer? Ninguém pode nem entrar. Não entrou a Organização da Cooperativa Internacional de Anomalias? Eles são especialistas nessas coisas. Eles estão aqui e também estão perdendo a esperança. Na verdade, esse tipo de coisa é normal. Sim, masmorras deformadas eram muitas vezes impossíveis de entrar e, mesmo que fosse possível, as armadilhas dentro eram difíceis de entender, então raramente eram limpas. Eu também vi algumas masmorras deformadas no passado, mas não consegui passar por nenhuma delas. Para ser honesto, eu não sei o que vai mudar se eu for. Eu sei, é impossível até mesmo entrar na masmorra deformada, então são principalmente galinhas assustadas que lotam o local. Eu sei que você não vai entrar de qualquer maneira, então venha para preencher uma vaga. E estou tão aborrecida com os covardes turistas que toda vez que os vejo, juro por Deus, só quero estrangulá-los. Você ainda tem um temperamento desagradável. Eu estava pensando em ir ou não. Masmorra deformada. Eu nunca fui a menos que tivesse equipamento de primeiro grau. Em primeiro lugar, mesmo as masmorras Renkia eram demais para equipamentos de segundo grau. O mesmo aconteceu com minha habilidade física Renkia. Talvez não importe se eu estiver comandando da linha de trás. Mas, eu desperdicei muitas balas do mega atirador desta vez que minha carteira está esfarrapada. Se você for e mostrar seu rosto, você será pago, e se a masmorra abrir, pode pegar um ônibus para casa. Isso mataria 2 coelhos com uma cajadada só. Certo, não havia nada a perder. Próximo dia. Seodan e Taylor9 foram para a praia de Eurangni em Incheon. Este lugar era famoso por ser bastante popular durante todas as 4 estações. Há 30 anos, quando uma masmorra deformada apareceu, seu tempo acabou e os ambientes se sincronizaram, levando à misteriosa existência dos corais de prata. Só porque uma masmorra sincroniza com a realidade não significa que todos os resultados são ruins. Eurangni foi um dos lugares que teve um resultado positivo, visto pelo fato de que a natureza ficou mais limpa e belas florestas naturais cresceram. Atualmente, nenhum único civil pode ser visto na praia de Eurangni, que foi transformada em atração turística. Dezenas de drones de reconhecimento pairavam sobre essa praia e muitos soldados e helicópteros militares podiam ser vistos ocasionalmente. Havia tantos quartéis temporários perto da praia, bem como acomodações em todos os lugares, que Seodan se perguntou se havia necessidade de construir quartéis de alta qualidade. Sentindo a brisa fria do mar, Seodan levantou o colarinho. O problema era que o casaco de éter do 3º grau não tinha nenhuma função de aquecimento. Taylor9 estava vestida muito levemente, comparado a ela que possuía uma personalidade fria. Calções pretos curtos o suficiente para alcançar seus quadris, um suéter de beisebol azul fofo e um boné de beisebol azul. Havia também um taco de beisebol prateado pendurado em suas costas. Seodan sabia que, embora parecesse que ela iria jogar beisebol em algum lugar do bairro, aquela roupa e até o taco de beisebol eram na verdade do 1º grau ou do grau, nomeado, mais alta. A maioria das roupas de éter eram de aparência uniforme, mas às vezes o grau nomeado parecia comum. Talvez suas roupas tenham controles de temperatura várias vezes melhores que as de Seodan. No entanto, era fácil para os super-humanos Renkia se controlarem sua própria temperatura corporal sem ele. Cabana.
O soldado saudou quando viu os certificados de caçador Rank F e S. Em vez de focar em Seldan, o foco estava em Taylor 9, que se presume ser por outras razões e não porque ela é uma Rank S. Mesmo que ela não tivesse superpoderes, sua presença teria chamado a atenção das pessoas. Ah, são tantos insetos. Taylor resmungou quando os caçadores olharam para ela. Mascando chiclete, seu rosto estava cheio de descontentamento, em parte por causa da ordem de não fumar no local, mas também por causa dos caçadores que mostravam seus rostos. De vez em quando havia um caçador que tentava se aproximar dela. Você pode ir se foder? Filho da puta, o que você está olhando? Está tentando dar em cima de uma garota nessa situação? Você é um caçador ou um coelho? Ainda quer manter essa coisa lá embaixo ou devo cortá-la? Quem diabos você pensa que é para me chamar pelo meu nome? Eles foram todos bloqueados por sua parede impenetrável, e fugiram. Oh, olhe para os insetos pretos ali. Com as palavras de Taylor, Seldan virou a cabeça. Havia dezenas de caçadores com a braçadeira Lost Day, e 3 eram caçadores Rank S. Embora esses caçadores Rank S sejam tratados como celebridades na Coreia, o caçador mais antigo de todos, Taylor, também conhecida como a HN Ruigon, os via como meros insetos. Ei, você está pronto para explodir a imagem desses trapaceiros novamente? Recentemente, Lost Day foi atormentada por seu envolvimento na questão dos mutantes. Taylor 9 achou a situação engraçada, mas sabia que sua imagem logo se recuperaria. Porque o Ha-Han, o mestre da guilda de Lost Day, era um dos únicos 3 super-humanos SS na Coreia. Aqueles bastardos, um dia eu vou esmagá-los. Por que está zangada? Eles não fizeram nada com você. De repente, o rosto de Taylor se contorceu como o de um demônio com a expressão de, que bobagem é essa? Esses filhos da puta te ferraram, mas você não parece chateado. Não está com raiva? O quê? É claro que estou chateado. Não é que Seldan não estivesse com raiva. É que não há nada que ele possa fazer agora, então está apenas esperando o momento certo. Enquanto caminhava com Taylor até a entrada da masmorra, Seldan pegou seu telefone quando de repente vibrou. Chamada recebida, Celeste. Pensando bem, o histórico de chamadas pode ser verificado após retornar à Terra. Seldan, que estava se perguntando se deveria atender o telefone, logo balançou a cabeça. Ele não pode fazer isso perto da masmorra porque não sabe quando uma anomalia aconteceria. Quando ele estava prestes a rejeitar a chamada, viu algo estranho. Chamadas perdidas 56, o que é isso? O quê? Não, deixa pra lá. A maioria das chamadas perdidas eram de Celeste. Esqueci de devolver algo que peguei emprestado dela. Ele não pensou assim. Ele estava se perguntando se deveria ligar para ela, mas logo desligou o telefone porque chegou perto da entrada da masmorra. Isso é um pouco estranho. Masmorras sempre apareceram em locais diferentes, mas eram muito semelhantes. As entradas eram como um buraco negro, com uma fenda na entrada para que você pudesse ver o interior da masmorra. No entanto, na frente de Seldan neste momento há uma enorme porta flutuante, a primeira para ele. Então essa é a masmorra deformada. É a primeira vez que vejo algo assim. Não foi a última vez em um pedalinho? Oh, aquilo! Você quase caiu para a morte. Cale-se. Assim que Seldan tentou olhar mais de perto a porta, que flutuava no ar como uma miragem, soldados e agentes da Organização Cooperativa Internacional de Anomalias se aproximaram dele. Desculpe-me, mas você pode dizer o que quer? Saia do caminho, ele vai abrir a porta. Ei, o que? Seldan olhou para ela com um olhar ridículo, mas Taylor deu uma risadinha indiferente. Ah, é o caçador Taylor 9. Obrigado por seu trabalho duro hoje também. Tenha um bom dia. Felizmente, os agentes entenderam que suas palavras eram uma piada.
Taylor Nine costumava repreender todo mundo todos os dias perguntando quando ela poderia entrar na masmorra, e de alguma forma isso inesperadamente criou uma boa imagem entre as pessoas aqui. Enquanto outros caçadores estavam apenas passeando, ela agiu como se fosse quebrar a masmorra em pedaços se tivesse a chance. Não havia ninguém que odiasse um caçador Rank-S fazendo seu trabalho. Então, você tem alguma ideia? Taylor perguntou a Seldan sem muita expectativa. Em primeiro lugar, mesmo uma organização especializada nesse tipo de coisa não podia fazer nada, então ela achava que era ainda mais impossível para um caçador. Esse foi o caso de Seldan, que estava prestes a balançar a cabeça. Mas então, uma mensagem apareceu em sua mente. Isso leva ao mundo o palácio mágico do Império Julexa caído. Império Julexa? A esta pergunta, outra mensagem apareceu. Este mundo já terminou seu epílogo, e, protagonista, não existe. Piscando os olhos, Seldan olhou para a enorme porta. Padrões peculiares que parecem ter algum princípio por trás deles, familiares, mas diferentes do que ele lembra. Sim, era inconfundivelmente um círculo mágico.